Bom dia, irmãos. Bom dia aos amigos que acompanham a transmissão aqui da Igreja Luso Brasileira de Nova York e também os que depois verão a gravação, dessa nossa conversa, aqui, nosso culto aqui. De fato, já faz um tempinho, 8 anos, que nós passamos aqui pela primeira vez. Foi uma quarta-feira, eu me lembro bem, uma quarta-feira bem fria. E me lembro, nós nos lembramos, minha família e eu, estão aqui minha esposa, a Débora, minhas filhas, a Marcela, a Giovana, e o Micael já se entrosou lá com os jovens, está ajudando ali a arrumar a sala, já se sente jovem, 14 anos. E nós passamos aqui, como eu disse, numa quarta-feira, e os irmãos foram muito carinhosos e nos levaram para um passeio. Era já um pouco tarde, mas não, vocês precisam passear um pouquinho com a gente aqui. Nos levaram a Manhattan, e me lembro aqui da irmã Erite, ela está aqui? Ainda não, A irmã Suelane está ali, a família, muito queridos. Na ocasião nos hospedaram, na casa ali, e nós temos assim um carinho muito grande por vocês e por outros mais também. Fizeram quase que uma caravana naquela vez para nos levar para um passeio após o culto. E a gente guarda recordações assim muito boas dessa igreja e confirmamos, continua sendo uma igreja carinhosa, receptiva, calorosa, se você um dia passar por aqui, pela região de Nova York, e quiser visitar uma igreja muito acolhedora, eu recomendo esta aqui, a Luso Brasileira. E nós teremos aqui um dia bastante intenso, de estudos, de pregação. Como o pastor disse, ontem começamos à tarde já nossas atividades, tivemos o podcast. Recomendo a vocês, eu senti a presença de Deus ali conosco, foi uma conversa bem interessante. Depois tivemos um pequeno grupo, meu filho já matou a saudade do piano, tocou lá para nós no pequeno grupo, no PG, na casa do pastor Crisley. Foram momentos muito abençoados também. E à tarde, às 16 horas, nós teremos aqui a continuação desses estudos proféticos. A gente chamou assim, genericamente, o tema geral desse nosso fim de semana de perto do fim. E cada dia mais perto, na verdade, E nós estamos vindo de uma jornada longa, já acho que uns 20 dias que estamos aqui nos Estados Unidos. Começamos lá em Brockton. Eu preguei na igreja do meu amigo, o pastor Eleazar Domini, que é o pastor daquela igreja agora, e fizemos ali um fim de semana com foco no criacionismo. Depois nós viajamos, a família dele e a nossa, de carro para St. Louis, foram 16 horas, viramos à noite revezando ao volante e chegamos lá para participar do encerramento da Assembleia Mundial da Igreja, que foi uma assembleia histórica, ficou já para a história. Vários assuntos importantes tratados e, claro, a eleição do primeiro sul-americano, brasileiro, para a presidência da Associação Geral, que é o pastor Ayrton Keller. Foi muito bom estarmos lá. Nós nos encontramos lá com um grupo de 40 brasileiros. Na verdade, um casal foi da Irlanda para lá e um outro que mora aqui, mas os demais vieram todos do Brasil. E a convite da agência Mapa na Mão, que organizou essa excursão, eu fui como pastor do grupo. A gente fala que é uma igreja ambulante, ali no ônibus, dando aulas, pregando e passando por lugares muito significativos. Nós começamos a nossa jornada na Assembleia, lá em St. Louis, depois fomos para o Michigan, visitamos a Universidade de Andrews, Battle Creek, a Vila Histórica ali. Creio que vocês devam já conhecer tudo isso, mas se não conhecem, não percam essa oportunidade, vocês estão aqui, é mais fácil, E aí visitamos também a Arca, o Ark Encounter ali no Kentucky. Nós tivemos assim uma excursão com um duplo foco, história da igreja e criacionismo, por isso que chamamos de origens. A nossa origem como movimento e a nossa origem como seres humanos num planeta criado por Deus. Do Kentucky nós fomos para, deixa eu lembrar tanta coisa, as Cataratas do Niágara. Ali também tivemos um dia bem especial, pensando na obra de Deus, na criação de Deus. E tivemos um sábado especial lá na fazenda de William Miller, no estado de Nova York, em Whitehall. E ali tivemos o nosso culto na capelinha que foi construída por Miller. Tivemos uma santa ceia muito abençoada. Passamos o dia lá na fazenda de Guilherme Miller. Depois visitamos, entre outros lugares, para encurtar a história, por último, na Pensilvânia, o Sight and Sound, que por presente de Deus estava com o espetáculo Noé. Então tudo foi tão perfeitamente organizado, não por nós, mas por Deus, e o grupo voltou para casa muito feliz, muito assim,
motivado para continuar na missão e pregar o Evangelho e fazer como os pioneiros, né? Só que concluir a obra que eles começaram. E, fechando com chave de ouro, aqui estamos. Depois dessa jornada de não sei quantos mil quilômetros, agradecemos aí o pastor Crisley, a liderança da igreja, o pessoal com quem nós estivemos ontem no podcast, no pequeno grupo, né? Tem sido momentos muito gostosos, né? E estamos no melhor hotel de toda a jornada, porque aqui tem anjos, né? Muitos anjos, né? E a gente fez bastante exercício, estava precisando, depois de tantos dias no ônibus, a gente precisava fazer exercício para as pernas. E pense, né? Sótão, basement, sótão. Então foi bom. A gente volta com as pernas agora tonificadas, né? Resumindo tudo, irmãos, Deus tem sido bom para conosco e Deus tem sido bom para com vocês também, eu tenho certeza. Deus os tem abençoado e eu espero que esse seja um dia muito inspirador para todos nós. Nós vamos ter agora um olhar para as profecias, tá? E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 19. Nós vamos ficar no Apocalipse agora um bom tempo e à tarde nós vamos dedicar algum tempo para estudar Daniel capítulo 11, especialmente os versos finais, que eu diria que hoje é um dos textos mais, não sei se enigmático, mas que tem chamado muito a atenção dos teólogos adventistas. Daniel 11, finalzinho ali, rei do sul, rei do norte e a última batalha. Mas agora de manhã nós vamos ficar no Apocalipse. Apocalipse 1, 19 diz o seguinte: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, aqui nós vemos o princípio do chamado historicismo, que é a escola de interpretação profética que nós adotamos. Existem os preteristas, existem os futuristas, o nome já é autoexplicativo, né? Os futuristas jogam praticamente todas as profecias pro futuro. Os preteristas acham que tudo já se cumpriu. Nós, à semelhança de Isaac Newton e outros grandes teólogos da história, adotamos a visão historicista. Ou seja, a profecia vai se cumprindo ao longo do tempo. E à medida que vai se cumprindo, nossa fé se fortalece. Porque a gente olha para trás e vê, Deus antecipou tudo com perfeição de detalhes. É só você estudar de novo Daniel 2, a estátua, o sonho, uma profecia tão básica, mas que realmente por ser básica, ela estabelece as bases da nossa visão historicista. Começa com o profeta e avança até a volta de Jesus. Aqui não é diferente. Jesus diz para João, escreva as coisas que são e as que depois destas vão acontecer. Então João tem um panorama histórico, né, de todo o grande conflito. É uma visão tremenda essa do Apocalipse. Ontem mesmo no podcast, né, o pastor Crisley comentou, né, que para entender o Apocalipse não é tão complicado. Basta você ler a Bíblia. Porque as chaves interpretativas estão na Bíblia. Porque João, como um judeu e seguidor de Cristo, estava imerso nessa cultura judaica e tinha uma visão bíblica muito clara, né, na sua mente. Então, ele traz do Antigo Testamento muitas figuras, nós vamos ver aqui nas 7 cartas, né, muitos elementos, e o próprio pensamento hebraico está ali presente. Então, se você está familiarizado com a Bíblia, estudar o último livro dela se torna mais simples, ou menos complicado, né? É isso. Aqui está o que nós vamos ver na próxima hora. Bastante coisa, né? Vendo assim parece muito, mas a gente vai tentar ir ao ponto, assim, resumindo cada aspecto. E o legal de tudo isso é que nós estivemos recentemente numa viagem na Turquia, na Grécia. De novo lá, eu conduzi um grupo, né, de brasileiros, 70 pessoas, até mais um pouco, passando por lugares especiais como Éfeso, Esmirna, Laodiceia. E eu quero mostrar algumas fotos aqui para vocês e alguns vídeos também dessa nossa passagem por lá. E estando no local, você vê como realmente a profecia, ela usou elementos locais muito precisos, muito interessantes. É como você abrir uma página da história por meio da arqueologia e perceber que a profecia é exata. Então, as 7 cartas poderosas de Deus mostram que a profecia se cumpre à risca, porque vem de Deus. Mas mais do que isso, e eu quero que você perceba isso, elas trazem mensagens para nós, aqui no século 21. Porque a Bíblia é assim, né? A Bíblia não tem que ser atualizada.
ela sempre foi atual para todos os tempos. E a sua mensagem, ela não se esgota. E ela nos alcança aqui no nosso tempo. Então comecemos colocando em mente o seguinte: não havia só 7 igrejas naquele tempo, evidentemente. É só você ler o Novo Testamento. Você vê que havia, por exemplo, a igreja de Tessalônica, não está aqui nas 7 cartas. Havia a igreja de Filipos, também não está aqui. Colossos, em Roma tinha uma igreja. Geralmente eram igrejas em casas, né? Pequenos grupos, vamos dizer assim. Havia igrejas onde mais? Corinto não está ali. Então por que será que Deus usa somente essas 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor? Hoje parte delas, não, todas elas, né, localizadas ali na Turquia, na atual Turquia. Por que essas 7? Você não acha interessante isso? Parece que foram escolhidas a dedo, né? Ali está o mapa, né? Várias outras igrejas naquele tempo. Por que essas 7? Bom, eu até coloquei essa foto para ajudar a ilustrar. É como se Deus estivesse escrevendo, por meio de João, o seu escriba, a história do cristianismo em 7 volumes. Pense então nas 7 cartas como uma enciclopédia. A enciclopédia, ou a coleção que conta a história da igreja cristã, desde os tempos dos apóstolos até o fim da história, o nosso tempo. É fantástico, né? É uma enciclopédia e traz ali informações valiosíssimas para nós. Então não esqueça dessa ilustração. As 7 cartas, as 7 igrejas, são a história da igreja cristã contada em 7 volumes. Mais ou menos isso aí, né? Então comecemos pelo volume 1. A primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Por sinal, depois que João ele é solto da ilha de Pátimos, você sabe que ele foi preso, né? Como se fosse um preso político, mas não era. Era um pregador do evangelho. Era um incômodo para o império. Assim como mataram Jesus, tentaram matar João, a tradição diz que não conseguiram, e ele então é preso numa ilha isolada, no meio do mar Egeu, uma ilha rochosa chamada Pátimos. Quando o imperador morre, João é libertado. E diz a tradição que ele passou seus últimos dias em Éfeso. Inclusive tem lá o local que seria o túmulo dele, né, o túmulo de João. Como essas cartas representam períodos históricos, nós vamos localizar assim mais ou menos no tempo cada uma delas. Então Éfeso fica ali entre 31, porque foi a morte de Jesus, 31, até o ano 100 depois de Cristo. Éfeso era uma grande cidade já naquele tempo, vocês verão daqui a pouquinho as imagens. Tinha por volta de 250 mil habitantes. Era bem maior do que a cidade onde nós moramos hoje, Tatuí, interior de São Paulo, onde fica a Casa Publicadora Brasileira, tem 120 mil habitantes. Então 250 mil habitantes para aquele tempo, realmente é interessante, né? Uma cidade portuária, uma cidade que abrigava o templo da famosa deusa Ártemis, ou Diana, né, dos Efésios. A economia local dependia muito da venda de estatuetas dessa deusa. E curiosamente, ainda hoje eles vendem estátuas dessa deusa lá, mas aí para os turistas, né? E não contem para ninguém, eu comprei uma. A gente mostra, né, olha aqui, pessoal, as crianças, né, adoravam essas coisas aqui, né? A deusa Diana ou Ártemis, né? Muito bem, vamos ao texto então. Abra a sua Bíblia de novo, agora no capítulo 2. Capítulo 2. Eu vou ler de uma só vez, tá? Dos versos 1 ao 7, e quero que você preste bem atenção. Agora, localizado no tempo, 31 até o ano 100, ou seja, a era apostólica, os discípulos estavam vivos ainda. Que elementos nesse texto que leremos chamam a atenção de vocês? 2 de 1 a 7. Uma coisa que eu quero que vocês percebam também: cada igreja tem, obviamente, uma mensagem específica para aquele tempo, para aquele povo, para aquele momento histórico. Mas também existem mensagens universais em cada uma das cartas. Ou seja, mensagens que se aplicam a todas as pessoas em todos os tempos. Prestem atenção nisso. Outra coisa, para cada momento histórico tem um elogio de Deus e uma reprovação de Deus. Tem um elogio e um puxão de orelha. Exceto em alguns poucos casos em que só haverá um elogio e no outro que só haverá um puxão de orelha. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança.
Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você, aqui vem a repreensão, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Promessa linda, né? Toda carta tem uma promessa também, tá? Então assim, em linhas gerais, há duas, sempre em amarelo, tá? Você vai ver na tela agora, sempre em amarelo. Há duas mensagens universais em cada carta. Primeira, conheço as suas obras. Conheço você, sei quem você é. Olha que mensagem bonita de Deus para nós também, né? Deus repetindo, eu sei quem você é. Eu sei o que você pensa, eu sei as lutas que você tem. Alguns podem ter a tentação de pensar assim: quem sou eu para Deus lembrar de mim? Ele tem 8 bilhões de pessoas aqui na Terra e mais não sei quantos mundos para administrar. Eu sou ninguém. Como Deus vai pensar em mim? Deus o tempo todo afirma na Bíblia: eu conheço você, eu cuido de você. Você não é invisível para mim, pode ser para outros, para mim não. Eu conheço as tuas obras. E a outra mensagem universal é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é algo muito claro na Bíblia também, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Deus o tempo todo nos convida a ouvi-lo, a recebê-lo, a aguçar os ouvidos para entender a sua mensagem. Então aparece sempre isso aí. Quem tem ouvidos, todos aqui temos, não é? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagens específicas para Éfeso: pois à prova os que se diziam apóstolos, porque naquele tempo já surgiam heresias no meio cristão. Isso infelizmente acontece desde sempre. É um problema, Satanás sempre quer desvirtuar a palavra, desvirtuar a mensagem, e hoje não é diferente. Há muitos hereges, e o pior, que hoje eles têm a internet na mão, né? Então hoje todas as heresias acontecem ao mesmo tempo, e o trabalho de defesa da fé se torna mais complexo, cada vez mais, né? Então, mas os discípulos eram firmes na palavra, obviamente, porque andaram com Jesus, e eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. A palavra era a prova. Depois, perseverante, suportou provas, e não é verdade? Quanta perseguição, quanta luta, nada tinham, eram expulsos das cidades, apedrejados, presos, e ficaram firmes, suportaram a prova, morreram pelo Evangelho, todos martirizados, exceto João, que morreu de idade. Odiava as obras dos nicolaítas. Opa, quem é esse? Quem são esses? Olha que interessante. Nicolau de Antioquia era um herege, está lá em Atos 6:5. Herege é alguém que se desvia da doutrina pura da palavra e começa a ensinar coisas estranhas. Nicolau se torna um herege. Ele admitia práticas pagãs para evitar problemas. Sabe aquele que tenta acomodar as coisas? Não, vamos ceder um pouquinho aqui para não ter problema com o imperador, vamos aceitar algumas coisas aí do governo para não ter problemas para a nossa igreja. Era o típico liberal, né? Digamos assim, no sentido doutrinário. Ele cedia. Isso começou a acontecer lá no primeiro século já. A igreja começa a ceder em algumas coisas, começa a haver concessões em princípios, né? Olha só o que o Dr. Jacques Ducan diz sobre nicolaítas. Os nicolaítas eram, segundo os pais da igreja, famosos por sua depravação. Uma distorção da nova postura de Paulo sobre a graça e a lei os havia levado a rejeitar todos os princípios da Torá. Por meio da graça de Jesus, o Messias, eles se livraram da Torá e caíram na libertinagem. O diabo sempre nos leva para extremos, já percebeu? Ou leva alguns entre nós ao legalismo frio, que afasta as pessoas, ou leva alguns a extrapolar o conceito da graça, como os nicolaítas. No caso aqui, a repreensão aos nicolaítas.
Paulo, quando prega sobre a graça, para que os judeus que estavam muito presos aos rudimentos fracos e pobres, né, para libertá-los, para que eles entendessem que Cristo perdoa os nossos pecados e podemos viver uma vida nova debaixo da graça, para obedecer pela fé e por amor. Quando Paulo falava sobre isso, os nicolaítas começaram a pegar esse conceito e distorcer, e extrapolar para dizer o seguinte: podemos fazer o que nós quisermos. Ontem, num pequeno grupo, a gente falava sobre isso, né? Faça o que te faz feliz. Assinado, Satanás. Né? Faça o que te faz feliz. Então aqui há um perigo para os de Éfeso, do tempo de Éfeso, mas que também ronda os nossos arraiais hoje ainda, né? Ainda ameaça a igreja atual, que é o liberalismo teológico, que é a concessão, né? Que é ceder nos princípios. Olha só, algumas heresias atribuídas a Nicolau de Antioquia, que ele já pregava naquele tempo. Heresias geralmente associadas ao antinomianismo, que é contra a lei, refratário à lei de Deus, né? E a imoralidade sexual. A seita era conhecida por práticas imorais, sincretismo religioso. Começou a se misturar com ideias pagãs. Olha o perigo aí, né? Ainda mais algumas, né? Os nicolaítas simbolizam a corrupção interna e a ameaça de comprometer a fé cristã por meio de mistura com práticas mundanas e pagãs. A condenação deles no Apocalipse serve como um alerta para a igreja de hoje contra o perigo de se afastar dos ensinamentos da Bíblia, dos apóstolos e ceder às pressões culturais externas. Na carta à igreja de Pérgamo, os nicolaítas voltam e são associados à doutrina de Balaão. Vamos chegar lá. Nicolau é usado de novo como símbolo de apostasia lá em Pérgamo, mas aí junto com Balaão. O que tem a ver o Balaão? Já morreu faz tempo. É um símbolo. Nós vamos entender depois. Ok. Aí temos a promessa: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante que aqui seja mencionada a árvore da vida, porque ela está justamente lá em Gênesis capítulo 2, né? 3. Aquela parte que alguns acham que é só uma metáfora, que é só uma alegoria. Ou seja, a literalidade de Gênesis. Os primeiros cristãos criam assim. E nós também temos que crer assim. Até porque Gênesis 1, 2, 3, até 11, lá tem um dilúvio, né, e tudo mais, constitui a base, o fundamento da nossa teologia bíblica. Ok? Aqui algumas imagens, então, da atual Éfeso. Mesmo hoje, nós temos aqui uma ideia da sua opulência. Né? Veja a arquitetura, estradas pavimentadas com pedras, né? Muito mármore ali até hoje. Aqui, mais algumas imagens. Essa fachada ali é o que restou, houve muitos terremotos na região, né? É o que restou da biblioteca de Éfeso. Era muito grande. Então imagine, né, o que era aquilo lá. Arcos, colunas, e aqui um pequeno vídeo, para vocês terem uma ideia aproximada ali do que nós vimos, né? Essa era a biblioteca de Éfeso. E foi realmente emocionante, irmãos, poder pregar. Eu pude abrir a Bíblia ali, no local onde Paulo pregou e onde ele apanhou também. Então a gente não apanhou nessa vez, né? É um país, amém, é um país muçulmano, né, a Turquia, mas é um pouco mais aberta, assim. Alguns lugares eu podia abrir a Bíblia em praça pública e pregar. Noutros era aconselhado que eu usasse a memória só, não ostentasse a Bíblia. Mas não deixamos de pregar ali para os nossos amigos, né? Fizemos até um trabalho missionário depois lá na Grécia. Se eu lembrar, eu conto para vocês como é que foi. Muito bem, Éfeso. Ainda hoje as ruínas mostram como essa cidade era grandiosa. Tem um enorme de um anfiteatro para milhares de pessoas. E a gente consegue calcular mais ou menos a população contando os lugares nos anfiteatros. Isso é interessante. Esmirna, segundo período, segunda carta, que vai de 100 a 313 por ali, depois de Cristo. Era um centro de adoração ao imperador. E ali começa um momento de muita perseguição. Abra, já está aberto aí, né? Vamos ao verso 8 agora, de 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna. Essa palavra vem de mirra, aquele perfume que se obtém esmagando uma árvore, né, que fornece esse perfume. É interessante isso, porque o esmagamento dos cristãos foi como um perfume
que converteu muita gente. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? Quem é esse que esteve morto e tornou a viver e é o primeiro e o último? Jesus. E se ele é o primeiro e o último, o que ele é então? Deus. Não pode ser um semideus, um segundo Deus, um Deus gerado ou criado, senão ele seria o segundo. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Jesus é Deus, é Ele quem fala. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico na fé, nas obras, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Literalmente isso aconteceu. Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Profeticamente, a gente entende como sendo 10 anos. Seja fiel até a morte. E como eles morreram? Como muitos morreram. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, porque da primeira eles estavam sofrendo. Então a promessa é: não se preocupe, na segunda você não vai passar, e você viverá para sempre. Então, 2 mensagens universais. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Alguém aqui está passando por tribulação? Já passou? Ou vai passar? Todos nós, neste mundo é inevitável. Mesmo nessa viagem passamos por uma grande tribulação. Um dia, quem sabe, eu conto para vocês. Mas Deus estava com a gente. Conheço a tua tribulação, mas eu estou com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. O bom pastor está comigo. Então Deus diz: eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está experimentando, mas eu estou com você. A gente vai vencer junto. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele insiste nessa mensagem: ouça a minha voz. E aquelas mensagens específicas são: alguns foram lançados na prisão. E eu já fiz a arte aqui. Derramei água. Ainda bem que está quente aqui em Nova York e isso aqui vai evaporar rápido. Alguns foram lançados na prisão. Inclusive, quem não adorava o imperador perdia o emprego ou até a vida. Diocleciano foi terrível. E de fato foi ele quem promoveu 10 anos de perseguição terrível contra os cristãos. Quem não adorasse o imperador, e os fiéis não adoravam, era preso. Perdia as propriedades. Será que algo assim vai acontecer no futuro? Estamos preparados como esses cristãos estavam preparados a dar a vida pela sua fé? Aí ele diz: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso que é o mais importa, é o que mais importa, né? A gente tem a garantia da coroa da vida eterna. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Porque o dano da primeira morte, repito, eles estavam sofrendo. Eles estavam morrendo pelo Evangelho. Mas como se diz, o sangue dos mártires era como semente. Quando um mártir era crucificado, era queimado em praça pública, cantando louvores a Deus, multidões olhavam para isso e pensavam: que Deus é esse? Que fé é essa? A pessoa é capaz de dar a vida por esse Deus. A pessoa, ela morre com um sorriso no rosto. O que está acontecendo? O que é isso? Eu quero ser assim. Eu quero ter essa fé. E aí foi a fase em que o cristianismo mais se expandiu. Vocês perceberam como a pandemia, vamos falar sobre isso porque foi recente, né, para nós. A nossa geração ficou marcada por isso. A primeira pandemia na história. Como na pandemia a fé de muitas pessoas ela foi reavivada. Nós fizemos lives, não sei se vocês acompanharam ali, Apocalipse decifrado, depois Adventismo decifrado. Houve noites em que nós tínhamos 3, 4, 5 mil pessoas acompanhando a live sobre profecias, sobre Apocalipse. Foi um reavivamento. Mas o pós-pandemia, como é que foi? Como é que está hoje a situação? Parece que as pessoas se acomodam, né? Tudo volta ao, aspas, normal, que não é o normal. Então, a gente percebe que em tempos de perseguição a igreja se fortalece, ela se torna mais fervorosa, ela precisa mais de Deus. Mas quando tudo está tranquilo, quando tudo está aparentemente em paz, a gente parece que vai perdendo o primeiro amor, como aconteceu com Éfeso, né? Não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos ter a nossa fé vibrante o tempo todo, em tempos de bonança e em tempos de tempestade. Para que quando chegar a tempestade, não estejamos
fracos na fé e talvez desanimemos e abandonemos o barco. É preciso fortalecer agora a nossa fé, né? Voltar para os caminhos do Senhor. Quem sabe até um recadinho carinhoso para você que está assistindo a transmissão: não deixa de vir à igreja. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando de nos congregar como outros que fazem isso. Por quê? Porque a igreja, ela serve para aquecer nosso coração. Aqui a gente ouve a voz de Deus sendo proclamada por meio da palavra. Sabe, uma vez um pastor foi visitar um irmão que não ia mais à igreja. E ele chegou à casa do irmão, entrou, sentou na sala de estar, não disse uma palavra. Tinha uma lareira acesa. O pastor foi lá, pegou aquele instrumento, a tenaz, né, para pegar uma brasa, pegou aquele instrumento, pegou uma brasinha dali e colocou num prato, na mesa de centro. E ficou ali, em silêncio, observando com o irmão o que acontecia. A brasinha apagou. O pastor fez uma oração e foi embora. No sábado seguinte, o irmão estava na igreja. Ele entendeu a mensagem. A igreja é uma lareira. Nós somos os carvõezinhos dessa lareira. A madeirinha dessa lareira. Se estivermos aqui, nos aquecemos, todos juntos, no fogo do Espírito Santo. Mas quando a gente fica separado da comunidade, a gente vai apagando com o tempo. E tem mais uma coisa, né? Ellen White diz isso, que aquele que só ora, mas não trabalha, não se envolve na obra de Deus, vai chegar um momento que nem vai orar mais, porque não haverá motivos. A oração mais poderosa é a intercessória. É quando você está estudando a Bíblia com alguém, ou trabalhando pela salvação de uma pessoa, você tem motivos maiores para orar, e é uma oração que não é egoísta, né? Porque é uma oração em favor do outro, como a de Jó, que viu as coisas mudarem quando começou a orar para os seus amigos. Então, é muito importante que nós estejamos juntos, como família, como comunidade. Então, meu convite carinhoso para você que está assistindo a transmissão, que bom que existe transmissão, mas venha, participe, esteja junto. E volte, né? Volte para a comunidade. Muito bem, primeira morte, não tem problema. Podemos passar por ela antes da volta de Jesus. O importante é que não passemos pela segunda morte. Essa é a morte eterna, né? Aqui é a atual Esmirna, que lá na Turquia chamam de Izmir. Não tem ruínas, é uma cidade grande, bonita, beira-mar também, mas aí não tinha muito que a gente visitar porque não havia mais ruínas, né, da antiga Esmirna, mas o local está lá. É uma cidade. Terceira carta, Pérgamo. Da pureza de Éfeso à perversão de Pérgamo. A coisa começa a ficar complicada na história da igreja. 313 a 538 por aí, começa aí para frente a Idade Média, né? Então, Pérgamo era um centro político e intelectual, ali tinha o altar a Zeus, a principal divindade dos gregos, que foi incorporada pelos romanos, mas rebatizada como Júpiter, né? Era o deus principal do panteão. Vamos ao texto, 12 a 17, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra, né? Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde habita Satanás. Esse Antipas foi um mártir. Ele justamente se opôs à adoração a Zeus e por causa disso foi morto. E aqui ele é enaltecido, né, por Deus. Você é fiel como Antipas, que não negou o meu nome. Tenho, porém, aí vem a repreensão. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Aqui aparece o falso profeta aí, né? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí voltam os nicolaítas na história. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A luta, ela é travada contra a heresia com que arma? Com a espada, a palavra de Deus, sempre. A palavra deve ser a arma de ataque contra as heresias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. De novo, mensagem universal: conheço onde você mora. Percebeu? Conheço você, conheço suas tribulações, sei onde você mora. Deus sabe tudo sobre nós, nos conhece completamente. Depois, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as mensagens específicas são: que bom que ainda era uma igreja chamada de cristã, o que às vezes não quer dizer muita coisa, né? Ter só um nome e não viver é complicado. Mas era uma igreja que conservava o nome de Cristo, que a semelhança de Antipas se opunha à adoração aberta ali a Zeus e dizia que era cristã. Não tinha negado a fé, mas estava aceitando a doutrina de Balaão. Você lê a Bíblia, não lê? Já fez ano bíblico? Fez o Reavivados? Então você sabe quem foi Balaão, o que ele fez para tentar derrotar Israel. Israel travou muitas batalhas e foi vencedor, em algumas ele perdeu, mas manteve a fé. Aí o diabo veio com outra tática: prostituição, perversão. E Balaão faz aquela proposta, né, para Balaque: prostituição com as moabitas e a idolatria, porque daí começam a adorar os deuses daquelas mulheres com as quais eles se envolveram. De que forma essa prostituição ela aparece nesse tempo aqui histórico de Pérgamo, já pertinho da Idade Média? É só você lembrar da história. Em 313, Constantino assina o Edito de Milão, dando liberdade de culto àqueles que estavam sendo perseguidos. Lembra o que eu falei? Na perseguição, fiéis. Quando agora a igreja se torna oficial, a coisa começa a desandar. Imaginem como era para eles. Estavam sendo perseguidos pelo império. De repente o imperador diz: não, agora vai ser uma religião oficial. As duas coisas são perigosas. E quando a igreja se torna oficial, e isso vai acontecer de novo um dia, né? Haverá uma união Estado e igreja, as coisas ficam muito complicadas para aqueles que querem ser fiéis. Porque o Constantino começa a se intrometer nas coisas da igreja. Aqui tem uma grande prova disso, 321, a adoção do domingo, o dia do sol, como dia de guarda. Constantino coloca o seu dedo ali. E aí Pérgamo representa uma época de comprometimento com o Estado. O Estado se intrometendo nas coisas da igreja. Nós, adventistas, historicamente defendemos a separação entre Estado e igreja, que esta nação ainda defende também. Mas as coisas a gente sabe que mudarão, profeticamente falando, né? E as coisas começarão a complicar de novo. Então Balaão, ele é símbolo de prostituição, de perversão, de afastamento da verdade, e Constantino representa isso também, né? Um imperador que se disse convertido, e há muita controvérsia sobre isso. Será que ele se converteu realmente? Que história é essa? Mas ele começa a se intrometer nas coisas da igreja. Então, moabitas de Pérgamo, vamos dizer assim. Algumas ideias que se afastam da palavra de Deus, que são prostituição espiritual, a ideia do purgatório, do inferno eterno de fogo, adoração de imagens, começa tudo mais ou menos por aí, né? Ao longo da história. Transubstanciação, assunção imaculada da Conceição, o tal do primado de Pedro, que não é bíblico, né? Homens que perdoam pecados, isso é blasfêmia. Domingo versus o sábado, tradição versus escrituras, livros apócrifos versus o cânon verdadeiro hebraico. Então, são todas ideias que começam a prostituir o cristianismo puro. Então, Balaão realmente é um símbolo apropriado para esse momento da história, né? Quando você puder, leia no meu blog ali, outra leitura, esse texto. Diferenças e contradições entre os livros apócrifos e a Bíblia hebraica. É importante sabermos alguma coisa sobre isso, porque tem havido um certo despertamento, e eu falo isso com todo o respeito, porque eu já fui católico, como eu contei lá no podcast, e tenho muitos amigos católicos. Tem havido um certo despertamento nas redes sociais, especialmente, da apologética católica. E muitos apologetas católicos têm defendido que os apócrifos são palavra de Deus, são inspirados. E dizem que a igreja romana é que nos deu o cânon. Isso não corresponde à verdade. E eu tenho já em meu canal, inclusive, alguns vídeos sobre isso. Procure lá, coloque assim, apócrifos, coloque a palavra cânon no buscador, e você encontra vídeos em que eu explico essa questão. O cânon hebraico é a palavra de Deus. E o Novo Testamento, evidentemente. Agora, os apócrifos não têm esse selo. São livros históricos, mas não têm o selo de aprovação da inspiração, né? É importante você conhecer esses assuntos, para poder defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Aí está, algumas imagens de Niceia, que os turcos chamam de Iznik. Ali o nosso ônibus, né?
com o grupo. Aqui embaixo, uma igreja que comemora o concílio de Niceia, que, se você lembra bem da história, foi convocado por quem? Constantino. Então, Niceia tem essa importância. Houve um concílio ali convocado por Constantino. Diferentemente do que alguns pensam, erradamente, claro, nada se conversou, se discutiu nesse concílio sobre a divindade de Jesus, sobre a formação do cânon, nada disso. Esse concílio foi mais político. Constantino queria manter, com rédeas curtas, a igreja cristã sob seu domínio. E não era bom para ele que houvesse fragmentação no cristianismo. Uma coisa que parece boa, mas que tinha interesses políticos, né? Ele não queria seitas, separações, porque ia ser mais difícil de controlar. Então, o concílio de Niceia tem um objetivo político de manter o cristianismo o quê? Coeso. Mas aí o que acontece? Essa coesão, ela acontece com o tempo, com o sacrifício de verdades bíblicas, né? Aí aparece uma igreja romana. Começa a despontar uma igreja, digamos, única, mas com bases políticas e com interesses políticos, né? Isso fica complicado, porque aqueles que queriam ser fiéis à palavra de Deus passaram a ser perseguidos de novo. Agora, ironicamente, pela igreja, não mais pelo império. Olha como o inimigo trabalha. Vamos avante. Aqui tem uma promessa, linda. Ao vencedor darei o maná escondido. O que o maná representa? O pão. É o conhecimento de Deus, o conhecimento antes oculto, mas que passa a ser revelado para os seus filhos. Eu vou te dar o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. A pedrinha branca, ela era um procedimento judicial romano. Quando a pessoa era tida por inocente, ela era julgada e tida por inocente, recebia uma pedrinha branca como um salvo-conduto. Você está livre. Olha que lindo. Você, em Cristo, é livre. Você, em Cristo, é julgado e tido por inocente, pelo sangue de Cristo. Então você recebe uma pedrinha branca, que é o símbolo disso aí. Lindo, né? Aqui algumas imagens da atual Pérgamo. É um local muito bonito também, tem algumas ruínas lá. Fica bem no alto de uma montanha, realmente, lá embaixo tem a cidade. E lá no alto da montanha, a gente vai inclusive com aqueles teleféricos, né? A gente tem aquelas colunas, algumas construções que resistiram ao tempo. Aí é Pérgamo, tá? É a arqueologia confirmando o texto bíblico. Os lugares estão lá, os símbolos apontados na profecia estão lá, a gente vê tudo isso. É bem interessante. Tiatira, agora a coisa complica. É bem a Idade Média. 538 a 1565. Tiatira era uma cidade que tinha ali deuses padroeiros, festas pagãs e prostituição ritual. Havia prostitutos cultuais. As pessoas achavam que ir aos templos e se prostituir com esses sacerdotes era ter contato com os deuses. Por isso que muitas vezes esses cultos eram um tanto tentadores para o povo de Deus também, né? Porque além de acharem que podiam ter a bênção dessas divindades, tinham ali essa prostituição literal. É bem complicado isso aí. Vamos ao texto então, 2, 18 a 29. 18 a 29, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, seu amor, sua fé, seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera essa mulher Jezabel. Jezabel? Não tinha morrido fazia tempo já? Sim, há muito tempo já tinha morrido. Só que aqui era um símbolo também. Está vendo como é importante ler a Bíblia? Se você conheceu Jezabel na Bíblia, você sabe o que isso aqui significa, né? Que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição espiritual, né? E a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais, olha aqui que bom que sempre tem um remanescente, né? Digo aos demais, os outros, que não seguem essa doutrina, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Louvado seja Deus pelos remanescentes.
Louvado seja Deus pelos fiéis, que mesmo em tempos de trevas, se mantêm firmes, né? Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então nós temos aqui as mensagens universais. Conheço as obras que você realiza. Conheço você, conheço a tua tribulação, sei onde você mora e sei o que você faz. Esse é o nosso Deus. Não adianta querer esconder alguma coisa de Deus. Com Deus a gente se abre, a gente abre o coração, a gente se apresenta desarmado, né? Ele sabe tudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, especificamente para Tiatira, tolera Jezabel. Lembra de Jezabel? Inclusive foi achado o anel de Jezabel, tá? A arqueologia sempre comprovando a palavra de Deus. Encontraram lá naquela região em que ela viveu um anel com o nome Jezabel. Interessante, né? Bem, Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e sacerdote de Baal e Astarote. Olha com quem o rei se casou. O rei de Israel se casou com essa mulher. Uma sacerdotisa de uma divindade terrível, Baal. Levou Israel à apostasia, transigência com o paganismo, importou um monte de sacerdotes de Baal, trabalhando no meio da igreja, vamos colocar assim, né? No meio do povo de Deus. Aí teve aquela batalha com Elias, que teve que fazer uma limpa, né? Naquele momento ali, uma reforma espiritual. Então, trazer Jezabel aqui para esse tempo quer dizer o seguinte: a igreja se corrompeu totalmente. A igreja se prostituiu. Passou a adorar, digamos assim, deuses ou ideias, dogmas que não correspondem à palavra de Deus. Mas havia um povo fiel lá dentro. E Deus sempre trabalha com esse povo fiel. A reforma será feita com eles, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Na Apocalipse de 2:16 é dito que Jesus é a estrela da manhã. Então, aqueles que forem fiéis vão estar com Jesus em pessoa. Sardes, cidade elevada, capturada 2 vezes de surpresa. E corresponde a mais ou menos ali 1568 até 1798. E aí já começa a chegar numa data que a gente conhece bem na história. 1798 é o começo do tempo do fim, né? E aí, para resumir, nós temos ali: conheço as tuas obras, que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. É uma mensagem um pouco diferente, né? Quer dizer, começa como um movimento vivo, com certo entusiasmo, e depois se enfraquece. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E especificamente se diz: se você não vigiar, virei como ladrão. Havia pessoas que não tinham contaminado as vestes, que eram dignas. É dito que nesse período havia pessoas que estavam fiéis ainda à palavra de Deus. E é com essas pessoas que Deus promove o quê? A reforma protestante. E ali há pessoas destacadas como Lutero, Calvino, Zwinglio e outros mais. Começa a traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, a língua popular, né? Só tinha o latim naquele momento. Começa a haver um despertamento espiritual com base na palavra de Deus. É o tempo da reforma, um tempo muito especial. Com respeito a Sardes, nós não tínhamos o que mostrar, não há ruínas dela, né? Então não passamos por lá. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Amém? Promessa para Sardes e para nós também. E então chegamos a Filadélfia, 1798 a 1844. Agora você já está se localizando melhor no tempo, não está? Né? Filadélfia, amor fraternal, cidade localizada na estrada imperial, portanto uma localização de conexões. Para evangelismo era ótimo, tinha vias de acesso, né? E é um período sobre o qual não encontramos ali nenhuma reprovação. Interessante, não? Nenhuma reprovação. Assim como Esmirna, nenhuma reprovação, só elogio. Versos
Agora o capítulo 3, versos 7 a 13. Vamos lá, capítulo 3, 7 a 13. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Interessante isso aqui. Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Depois diz: eu quero que todos saibam que reconheçam que eu amo você. Lindo isso. No verso 9, no finalzinho. Você guardou a minha palavra, a minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora aparece uma coisa diferente aqui, que em nenhum momento tinha aparecido. No verso 11, Jesus diz: venho sem demora. Venho sem demora. Por que ele não disse isso lá em Sardes, em Esmirna, Éfeso? Porque não era o tempo, ia demorar ainda. Mas aqui, que é o tempo do fim, ele diz: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Olha que lindo. Conheço as obras que você realiza. Ouça o que o Espírito diz. E especificamente, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Os teólogos adventistas entendem que se refere ao santuário. Pela primeira vez na história, estudantes da Bíblia estavam compreendendo que há um santuário no céu, cuja porta está aberta para receber as orações dos pecadores arrependidos. A porta do céu está aberta porque Jesus abriu. O santuário está disponível porque Jesus, ele é a porta. Isso aqui é muito interessante. Tem pouca força. Realmente, na igreja pioneira, era fraca, não tinha recursos, mas guardou a palavra. Era fiel à palavra. Os pioneiros adventistas queriam voltar à Bíblia. É uma continuação da reforma praticamente. A reforma dos séculos XV, XVI estava agora continuando no século XIX, porque eles queriam avançar no conhecimento das Escrituras para poder pregar. A igreja adventista incorpora a justificação pela fé de Lutero, incorpora uma série de conceitos bíblicos da reforma, mas avança, redescobre o sábado, redescobre o santuário, redescobre o estilo de vida saudável, redescobre a verdade de que os mortos, eles permanecem inconscientes no estado chamado de sono da morte na Bíblia, até a volta de Jesus. Essa igreja, ela redescobre uma série de verdades que estavam como que sepultadas pelo pó da história e dos dogmas. É uma reforma do século XIX. Eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo. Venho sem demora. Amém? Para esse povo, Jesus diz: eu venho sem demora. Já se passou mais de um século, mas ele vem. Em comparação com os milênios anteriores, ele vem sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja o vencedor, de novo o santuário, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. É significativo que nesse período o santuário aparece com força. A porta está aberta, você será uma coluna do santuário de Deus, né? O santuário, que é a doutrina que praticamente em torno da qual todas as nossas crenças orbitam, o santuário celestial, o QG de Deus. Laodiceia, a última igreja, a última carta, o último período. Quer saber? Não tem elogio, só reprovação. 1844 até não sabemos quando. Tomara que seja logo. Tomara que seja daqui a poucos anos. Não tem uma oitava igreja. Nós estamos nesse período. Inclusive a palavra Laos, né, Diqueia, algo assim, quer dizer povo do juízo. É o povo do juízo, o juízo final de Deus. Uma cidade rica, do tempo de João, né? Rica. Ali havia comércio de lã negra, cara, riquíssima, fina, e uma escola de medicina. Interessante, né? Uma escola de medicina, ali produzia um colírio famoso para doenças oculares. Olha os símbolos, olha os elementos que Deus usa da cidade daquele tempo para falar de coisas espirituais. Vamos ao texto, 14 a 21. Aqui nós finalizamos com essa igreja então. 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que bom que está a ponto, mas ainda não o fez. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui vem um conselho para nós, para o nosso tempo. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e castigo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que mensagem poderosa, meus irmãos. Que apelo que Deus faz aqui a todos nós, à nossa mente, ao nosso coração. Você não é frio nem quente. Que situação complicada é essa, né? Quem dera fôssemos todos quentes, né? Vibrando e incendiados pelo fogo do Espírito. Ou frio, porque daí tem a chance de reconhecer sua condição complicada e ser aquecido. Mas o morno não é nem isso, nem aquilo, tanto faz. Indiferença é o pior das condições espirituais. Aí o conselho é ouro, vestes e colírio. Ouro é a fé provada, verdadeira. E você compra de graça, porque a moeda Deus também te dá. A veste branca é o caráter de Cristo, é a justiça dele, porque não temos nada que nos recomende. E o colírio, que eles produziam lá de Laodiceia, para a gente enxergar a nossa condição, para ver o que precisamos, de quanto nós carecemos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Que honra, hein? Que honra Deus vai nos conferir. Aí está a chegada, ali a região de Laodiceia. Mais ou menos 15 quilômetros separam Hierápolis de Laodiceia. Ok? Laodiqueia, né? Como eles grafam lá. Aí, em Laodiceia, nós temos essas ruínas. Dá para ver que era uma cidade grande, opulenta, mas que passou por muitos terremotos. Inclusive um terremoto muito forte, no primeiro século mesmo. E era uma cidade tão arrogante que disse assim para o império, não precisamos de ajuda, a gente se resolve por aqui. Olha a arrogância, né? Nós temos recursos aqui mesmo. E eles reconstruíram a cidade. Então nós temos ali colunas ainda, alguns vestígios de construções, de casas. E uma curiosidade, num templo do século IV, o que você vê ali na parte de trás da igreja? De uma basílica, um batistério. Isso me chamou a atenção lá. As igrejas do século IV, do século VI ainda, algumas bizantinas também, com batistérios de imersão. Isso é uma prova arqueológica de que os primeiros cristãos, até alguns séculos posteriores a Cristo e aos discípulos, continuavam batizando por imersão. A pessoa entrava no tanque. Portanto, o batismo de crianças por aspersão é uma invenção bem posterior. Os cristãos, por muito tempo ainda, celebravam o batismo por imersão, como Jesus ensinou. Olha uma coisa interessante. Lá de Hierápolis, que tem águas termais, né, águas bem quentes, o império construiu na época, né, os laodiceanos, né, construíram tubulações, está vendo ali? Canos, tubulações que traziam água quente de Hierápolis, percorria esses 15 quilômetros e chegava em Laodiceia de que jeito? Mornas. E esfriando pelo caminho, chegava lá mornas. Não dá para beber. Além de mornas, eram meio salobras. Eles usavam para outras coisas, né? Para irrigação, para banhos, né? A água tinha que ir buscar outras fontes. Mas olha que símbolo interessante que Deus usa. Quando a água chegava em Laodiceia, chegava morna. Se você tentasse beber, dava vontade de vomitar, dava ânsia. A linguagem é forte. E eu entendo que quando Deus usa uma linguagem forte, é para nos advertir. Ele está dizendo assim, filho, a tua condição
de mornidão espiritual, de hipocrisia, de um falso cristianismo, não me agrada, me dá ânsia. Eu quero que você mude, eu quero que você se converta de verdade. Aí eu fico feliz, porque você também vai ser feliz assim. Porque o morno não é feliz, ele se engana, ele vive uma ilusão, uma religião de fachada, mas no fundo ele sabe que não está legal. O morno precisa se aquecer, o morno precisa se converter. E uma vez convertido, ele vai ter a fé verdadeira, ele vai ter a justiça de Cristo, e vai ser uma pessoa que enxerga a sua condição de pecador, carente da graça de Cristo. Não sejamos nós os laodiceanos. Aí está o nosso grupo, né? Ali nas ruínas de Laodiceia. Foi uma viagem bem interessante, realmente. A gente pôde ver ali, em loco, né? Aquilo que está na profecia. Irmão Danilo, troca para mim ali, por favor. Eu quero mostrar para vocês uma animação que eu vi dias atrás. Eu achei bem interessante, quero compartilhar com vocês. Uma animação que representa o que vem no capítulo 4. E eu quero encerrar com essa ênfase, porque o capítulo 4 é maravilhoso. Eu não vou pregar sobre todo ele, pode deixar, né? Eu só vou aqui fazer menção. Deixa eu avançar aqui. Aqui. I was on the isle called Patmos, bound by Rome, but free in spirit. On the Lord's day, I heard a voice behind me, clear as a trumpet's cry, sharp as the edge of dawn. Come up here, John. Come to the throne room. I shall show you what must take place. And behold, a door stood open in heaven. I was in the Spirit, and what I saw was the throne, high and lifted up, beautiful, yet terrifying at the same time. It stood beyond the veil of time, wrapped in light like precious stone, jasper and carnelian, blazing at the heart of an emerald rainbow. Thunder cracked, lightning danced like living spears. 7 torches blazed before the throne, 7 spirits of God, burning but never consumed. Só uma ideia pálida do que João deve ter visto. Porque, sabe, eu acho isso muito bonito. João, ele tem uma visão preliminar, essas 7 igrejas. Ele teve uma visão geral da história. Você percebeu quanta coisa ele viu? Aí, antes de Jesus prosseguir com as visões que vem na sequência, depois você terá a visão das 7 trombetas, a visão das bestas, da perseguição da igreja e o desfecho final à volta de Jesus. Antes de ter essas grandes visões, agora em blocos, Deus, ele pausa a narrativa. Ele pausa essa visão e leva João em espírito, a gente entende que em visão, para onde? Diante da sala do trono, do santuário celestial. Isso é uma pálida tentativa de representação do que deve ter sido a visão. Você consegue imaginar qual foi a intenção de Deus? Ele fez isso com Daniel também. Chega um momento que ele fala, olha para cima, e Daniel vê a sala do trono. Ele fez isso com Ezequiel também. Capítulo 1 de Ezequiel, que é de tirar o fôlego. A situação do povo estava assim desesperadora. Eles estavam indo para o exílio. E de repente Ezequiel tem uma visão de ele vê o trono de Deus descendo sobre a terra. Aquela visão com as rodas, aquele mecanismo intrincado, serafins, anjos, fogo, brilho. E aí ele se prostra. João vê a sala do trono e fica maravilhado. Eu entendo, meus queridos, que é Deus dizendo assim, você viu e verá muitas coisas dramáticas, difíceis, complicadas, mas não se esqueça, eu estou no trono, eu governo o universo, eu tenho as rédeas da história nas minhas mãos. Pode parecer que em alguns momentos o caos esteja se instalando, pode parecer que em alguns momentos só terror, desilusão e medo estejam aí ao nosso redor. Mas Deus vem e diz, eu estou no trono, eu governo, eu sou o Senhor do universo. Leia depois o Apocalipse dessa forma. 1, 2, 3, uma visão preliminar. João está preso, perseguido pelo Império Romano.
E aí no 4 Deus aparece na sua glória, leva João para a sala do trono e diz: filho, não tenha medo. O que é o Império Romano diante de tudo isso? Diante de mim? Filho, não tenha medo. O que é uma doença terminal? O que é a morte diante de mim, o Criador do universo, aquele que está sobre o trono do universo? O que é qualquer coisa diante disto que você está vendo? E depois João prossegue, tendo suas visões, relatando tudo, e eu tenho certeza que com muita confiança. Daniel estava exilado, João estava preso, Ezequiel estava com os que sobraram, ficaram para trás chorando porque Babilônia tinha devastado Israel. Eles, os profetas, tiveram visões de Deus para saberem que nada nem ninguém poderia ameaçá-los definitivamente. Nós temos que ter essa convicção também. Uma vez eu li uma ilustração bem interessante, o autor colocava da seguinte forma. Não sei se você já passou por isso. Você está no metrô e de repente lá debaixo da terra, no subway, do nada o trem para e fica ali um tempo parado. Lá em São Paulo, algumas vezes aconteceu isso comigo, com o trem, para e depois volta a andar, como se nada tivesse acontecido. A gente não sabe o que aconteceu, mas o pessoal que trabalha no controle de tráfego sabe. Eles controlam tudo, eles têm um mapa metroviário ali diante deles, e às vezes eles têm que parar uma condução porque outra ia atravessar. É algo muito intrincado, só quem está de cima, observando tudo, consegue ter essa visão geral. Queridos, muitas vezes na nossa vida, o nosso trem ele é parado. A nossa vida encontra alguns obstáculos. Deus nos freia, uma doença bate a porta, uma perda, um rompimento de relação. O trem para, do nada. E a gente fica cheio de perguntas na cabeça, não é verdade? Por que, Senhor? Por que isso comigo? Por que agora? Por que assim? E talvez nessa vida a gente nem vai encontrar respostas para os momentos em que o nosso trem, o trem da nossa vida para. Mas aquele que está olhando de cima, que vê todas as vias, todos os caminhos, todas as possibilidades, todos os abismos na frente, todas as possibilidades de choque, ele controla tudo. E um dia ele vai explicar por que o nosso trem parou, ou por que ele avançou quando nós não sabíamos por quê. Deus vai explicar. Por ora, é importante que nós saibamos duas coisas. Primeiro, Deus conhece tudo, o fim desde o princípio. Deus conhece a minha história, a tua história e a história do universo. E segundo, Ele está no trono. Ele continua governando o universo e nunca vai deixar de fazê-lo. Então toda vez que você tiver alguma incerteza, alguma pergunta, alguma dúvida, olhe para cima. E lembre-se de que o Deus que está no trono é o Criador do universo. É aquele que mostrou aos profetas o que vai acontecer e está acontecendo. E Ele fala para você: eu te amo. Eu estou na porta e do seu coração batendo. Abre a porta. Deixa que eu controle a tua vida, a tua história, como estou controlando a história do mundo. Deixe que o Deus do macro seja também o Deus da tua vida micro, da tua pequena história. E tudo vai dar certo. Quando bater o medo, pega o Apocalipse e vai lá para o último capítulo. É um spoiler. E você vai ver que tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. Se ainda não deu é porque não chegou no fim. E enquanto nós caminhamos para o fim, seguremos firmemente as mãos do nosso Deus. Amém. Convido vocês a ficarem em pé para nós termos uma oração. E a oração é um privilégio tremendo que a gente até esquece muitas vezes disso, né? É conversar com o Criador do universo. É conversar com aquele que está no trono e receber as bênçãos que vêm dele. Irmãos, eu creio que falta pouco. Nós intitulamos esse fim de semana de perto do fim, cada dia mais perto. Quando estivemos lá na fazenda do Guilherme Miller, nós mais uma vez lembramos de que, passado pelo desapontamento, ele disse: eu espero para amanhã. Ele nunca perdeu a fé. Ele já dorme.
Não sei quantos aqui também vão ser chamados ao descanso, antes da volta de Jesus. Talvez alguns aqui passem, né, pelas etapas finais da história. Talvez alguns aqui sejam parte dos 144 mil. Que honra tremenda vai ser. Não sabemos. Isso pertence a Deus. Mas de uma coisa eu sei: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus prometeu isso e Ele nunca mentiu. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelas promessas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a nossas lutas, em nossas aflições e incertezas, nós temos a certeza inamovível de que Tu és o Deus Criador do universo, que cuidas de nós e que um dia nos levará para o lar. Pai querido, eu sei que não há outro caminho, não há qualquer outra coisa que possa representar esperança neste mundo. Um mundo perdido, um mundo doente, um mundo depravado. Tanta gente andando desnorteada por este mundo, por este país aqui também. Pessoas que precisam desesperadamente, algumas nem sabem disso, de uma esperança real. Então eu te peço, Senhor, que a Tua igreja desperte. Ainda que Laodiceia seja um período profeticamente morno, não sejamos nós os mornos. Sejamos nós o povo remanescente, aqueles que estão vivos, aqueles que não perderam o primeiro amor. E usa-nos, Pai, como instrumentos de luz e salvação. Que tenhamos uma palavra, um livro que seja, alguma coisa para deixar com aquela pessoa que cruza o nosso caminho. Porque nada é por acaso neste mundo, na vida das pessoas que se entregam a Ti. Tudo tem um propósito. Usa-nos, reaviva a Tua igreja, abençoa grandemente esta igreja aqui, Senhor, que foi plantada nesse local com um propósito. Eu louvo o Teu nome pelas pessoas aqui que dedicam sua vida a vários ministérios, porque todos esses esforços vão redundar em pessoas salvas para o Teu reino. E eu oro também, Senhor, pela liderança desta igreja, pelo pastor desta igreja, pela família pastoral, por todos os membros, para que unidos, de mãos dadas, eles cumpram a missão que Tu confiaste a eles nesta localidade. Todas as igrejas façam a mesma coisa e em breve Jesus volte para nos buscar. Dá-nos a Tua paz, abençoa também a programação da tarde. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.